Olá, meu amigo, tudo bem? Nós iremos hoje abordar um tema de suma importância. O cristão pode ficar deprimido? O cristão pode ser acometido pela depressão? Aqui é seu amigo, escritor e evangelista Samuel Teodoro, que Deus venha abençoar a sua vida. E vamos adentrar nas Escrituras para minuciosamente descrever algumas pessoas que dá-se a entender, por dados coletados, por algumas sequelas que ficaram e, consequentemente, de atos que eles enfrentaram, que abalou o seu emocional e o seu psique, que dá-se a entender que eles tiveram traumas da depressão. Muito bem, essa doença é muito nova, então naquela época não tinha como falar, eles ficaram com depressão. Para começar, eu vou ler Jeremias capítulo 4, versículo 18 e 19, que vai dizer o seguinte: O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar. Porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Jeremias, ele enfrentou grande perseguição aqui na terra por proclamar, por pregar a destruição de Jerusalém, por proclamar e pregar a destruição do seu povo, e não só proclamar, viver. Ele foi amarrado, um toco, jogado na prisão, jogado no buraco. Se não fosse o eunuco ali, o etíope, melhor dizendo, ele deveria ter morrido, mas ele não iria morrer, porque Deus vela pela sua palavra. Deus haveria de usar outra maneira, outra forma, mas ele iria sair dali. O homem que pregou a palavra com tanta autoridade, que com certeza ele está aguardando o ressurgir com o seu corpo glorioso, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja dos ares. Porque a Bíblia mesmo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51. Capítulo 15, e o versículo 51, vai dizer que esses homens vão se levantar desta terra, desse pó dessa terra, com um corpo glorificado. Mas um homem que viveu uma síndrome, muitos abalos da sua mente, do seu psique, do seu cérebro, da massa cinzenta cerebral, que abalou o seu emocional, a sua moral, a sua estima, que consequentemente, se naquela época existisse essa palavra depressão, as pessoas diziam: Jeremias está ali deprimido. Muito bem. Mas ele não se deixou, e nenhum desses homens que eu vou falar, que são 4 os homens que eu vou falar, extremamente usados na terra, não deixou se abalar. Eles se levantaram das cinzas, da onde estavam, e ressurgiram ali, criaram força, tiraram força da onde não tinha, mas nós sabemos que a força da onde eles tiraram, da onde que veio, mas viveram o seu chamado, que Deus incumbiu para eles estar vivendo aqui na terra, mesmo sofrendo. Outro homem que viveu esse abalo chamado depressão. O que é a depressão? É uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem todo ano dessa doença chamada depressão. Muitas delas se suicidam. E eu estou falando no meio da cristandade, eu não estou falando fora da cristandade, eu estou falando no contexto cristológico, para o povo cristão. Tem muitos cristãos abalados emocionalmente, que estão com depressão, mas não querem se cuidar. Na minha época de criança, de adolescente, eu lembro muito bem que quando as pessoas disseram: ele está meio trancado no quarto, não quer saber disso, não quer saber daquilo, não quer saber de nada, não quer saber da vida.
não quer trabalhar, não quer fazer mais nada, está trancado, não sai do quarto por nada. As pessoas falam, procura Jesus, está endemoniado, vai fazer oração para ele. E não queriam se tratar, não tinha essa noção que hoje a medicina tem, os cristãos já têm. Muito bem, hoje eles procuram também médico, é isso que a Bíblia mesmo fala. O que é para Deus resolver, ele vai resolver, mas o que é para a medicina resolver, a medicina vai resolver. Usado por Deus, eu sei que Deus ele vai intervir ali, vai dar meios para estar saindo bem aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que está passando por estes problemas, transtornos emocionais, mas deve procurar a medicina. Davi, falei de Jeremias, agora vamos falar de Davi. Davi expressou em sua angústia alguns salmos que dar-se a entender que ele estava deprimido, com uma angústia tamanha também, o seu próprio filho guerreia contra ele. O ser humano lá, não sei o que ele foi fazer da vida dele, foi lá levar a notícia para Davi que o seu filho haveria de estar morto. E se pensando que Davi iria se alegrar, não se alegrou nada, porque era o seu filho. Como é que vai se alegrar com a morte do seu filho? Mas aí você vê, Davi escreveu o Salmo 6, o Salmo 13, 31, 42, 77, Salmo 86. É só você ler, você vai ver que esses salmos, você vê que Davi está profundamente deprimido na sua angústia, ele clama a Deus. A diferença destes homens para outros que, em meio a essa dificuldade, se suicidam, tiram a sua própria vida é essa. Que estes homens que eu estou falando, eles buscaram em Deus a força. Buscaram em Deus, ainda não existia a medicina avançada como nós temos. Eles buscaram em Deus a força, na sua angústia, eles clamaram mesmo a Deus. Mas hoje tem os médicos. Você que está deprimido, com síndrome da depressão, não quer saber de nada, as pessoas acham que você está aí precisando de outras coisas, você deve procurar os médicos, ajuda medicinal. Deus deixou a medicina, como deixou o advogado para advogar as causas, como deixou o enfermeiro para medicar os medicamentos, como deixou os motoristas para conduzir o ônibus para os passageiros, como deixou o piloto de avião para conduzir os passageiros nos ares de um lado para o outro em poucos minutos, em 1 hora daqui a um outro estado. É isso, Deus deixou cada qual para nós usarmos ao nosso benefício aqui na terra. Jeremias, vai dizendo aí, ó, para você ver, eu estou falando de homens extremamente usados na terra, que todos os israelitas, mesmo ortodoxos ou messiânicos, acreditam que foram homens usadamente na terra. Reverenciam essas personalidades que eu vou citar aqui para vocês. Outro que foi também acometido por uma síndrome de tamanha angústia, que dá-se a entender que estava deprimido, foi Jonas. Capítulo 4, versículo 3 de Jonas, nós vamos ver que Jonas prega, Deus se arrepende do mal que Jonas prega, o povo chora, clama, fala para Deus não destruir, que eles iriam estar se arrependidos daquele mal que eles estavam praticando. Deus também, na sua soberana vontade, se arrepende do mal que haveria de fazer para eles. Jonas fica angustiado e pede a morte. Está lá, Jonas capítulo 4, você lê lá o capítulo 4 todinho de Jonas, que você vai ver que Jonas, ele fica também meio deprimidinho e pede a morte. Não aceita aquela absolvição da destruição do decreto que estava para aquele povo, que aquele povo ele haveria de ser destruído, mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua total, não vou nem falar, não vou falar na sua soberania, na sua total soberania, porque ele sim tem total soberania sobre tudo, sobre todos. Ele falou, não vou destruir, porque o povo se arrependeu, por que eu vou destruir? O povo está clamando, eu vou destruir por quê? E Jonas ficou todo bicudinho e entrou em depressão. Pobre Jonas. Mas um homem muito usado por Deus. Neste contexto aqui, dessa história que eu estou falando, nesse momento, pobre Jonas, não estava entendendo nada do trabalhar de Deus. Mas você vê que Jonas foi usadamente por Deus. Foi um homem muito usado por Deus. Mas entrou e ficou deprimido, a ponto também de pedir a sua morte.
Jonas pediu a morte, capítulo 4 do livro de Jonas, lê lá. Outro homem que viveu aqui na terra, e nós falamos que ele foi um dos maiores, uma das maiores personalidades, humanamente falando, cristã, no mundo cristão, no pensamento, falando para o mundo cristão, ou secular, por que não dizer, uma das maiores personalidades da cultura, da história, da literatura israelita. O seu nome é Profeta Elias. Um homem que não teve começo, você não vê a vida dele no começo, não sabe de onde que veio, não fala nada da história dele de criança, de adolescente, quando aparece, já aparece profetizando. O homem foi usadamente por Deus. Mas a Bíblia fala, e vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 4. 19:4. Olha só que o homem, uma das maiores personalidades aqui da cultura, da literatura bíblica, uma das maiores vozes, por que não dizer, profética da Bíblia. Olha o que ele falou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Deus, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Um homem que pediu a morte, um homem que pediu o ceifar da sua vida, não queria mais viver, deprimido. Medo de uma mulher que mandou ameaçar ele, nem foi pessoalmente, mandou. Falou, vai lá e fala que eu estou ameaçando ele. Tão corajosa que era, não era corajosa nada. Mandou, pessoa que é corajosa, se ela fosse muito corajosa, ela tinha ido. Ela mandou mensageiros. Outra coisa que ela fez, ela falou que o seu Deus ia destruir ele. O que era o Deus dela perto do Deus Todo-Poderoso, Yahvé, dono dos céus, da terra, criador do universo, das estrelas, o estrado dos seus pés é o globo terra. O que é o Deus dessa mulher? Não era nada. Mas o homem ficou deprimido. E o versículo 5 do capítulo 19 vai dizer o seguinte: ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Olha o que ele fez, deitou-se e dormiu. Está totalmente deprimido mesmo, deitou e dormiu. O que o deprimido faz? O camarada que está com depressão? Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Foi deitar de novo, totalmente deprimido. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta, Elias, sai daí, Elias. Está com medo do quê, Elias? Está deprimido por quê? Você acabou de assassinar 850 profetas, falsos profetas que diziam que era profeta. Você está com medo agora, Elias? Olha lá o que Elias fez, capítulo 18, versículo 19. E agora, pois, envia, ajunta a mim toda Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel. Era 450 profetas de Baal e 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Ele acabou, aniquilou, passou a fio da espada, de uma vez só. E agora o homem está deprimido. Algumas pessoas dizem que de tanta morte que ele viu ali de uma vez só, ele ficou deprimido. Outras pessoas dizem que ele estava com medo mesmo daquela mulher que estava ameaçando ele. Outras pessoas dizem que ele estava extremamente cansado, fadigado do seu vigor físico. Aqui não é nem o medo, é que ele está fadigado. Vamos estudar a Bíblia, você vai entender. Capítulo 19, versículo 8, vai dizer o seguinte: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites, com a comida que o anjo lhe deu. Versículo 9 do capítulo 19.
E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Entrou na caverna, homem. Agora entrou na caverna. Versículo 19. E ele lhe disse, ó, que o anjo falou, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Aí começou a mudar a história de Elias. Quando o homem sai para fora, meu amigo, se você está aí nesse estado deprimido, eu estou falando com alguém que está enfrentando essa depressão pós-vitória que você obteve da parte de Deus, saia para fora. Se coloca de pé na presença de Deus. Se for possível, vai procurar ajuda medicinal, mas saia para fora. Diante dessa palavra, eu falo para você, saia para fora. Não é sair para fora, é sair para fora do seu lado espiritual. Sai para fora. Se levanta. Comece a fazer novamente a vontade de Deus. Nós vemos que Elias enfrentou 5 situações que dá-se a entender que ele estava deprimido. Ficou só, deprimido faz isso. Pediu a morte, dormiu no desânimo, entrou na caverna, sentiu pânico e fugiu. Medo extremamente, que chamamos de pânico. Mas depois, meu amigo, você continua lendo a história de Elias. Continua lendo. Você acha que é assim? Ah, o homem morreu, acabou a vida dele. Ele matou 400 profetas de Azera que comiam na mesa de Jezabel e 450 profetas de Baal, totalizando 850 profetas. Passou a fio da espada de uma vez só ali naquele vale, após ali Deus fazer descer e provar que ele é Deus no sacrifício que foi aceito pelo nosso Deus. Mas o homem, daqui a pouco, ele se levanta. É assim que Deus faz. E é assim que Deus quer fazer com muitas pessoas que talvez vão ouvir esse vídeo, ou outras pessoas que talvez nem vão ouvir e estar nesse estado. É após a vitória você está aí, deprimido na sua casa, não quer saber mais da presença de Deus, não quer fazer mais nada. Mas daqui a pouco Deus te levanta novamente. Deus vai te levantar. Deus vai fazer você se levantar. E aí você começa a ler a história de Jeremias também, mas você começa a ler a história do profeta Elias. Você viu o que aconteceu aqui? Ele deixou até um sucessor, o que pouca gente faz, deixar sucessor. Ele deixou até um sucessor. Pouca gente faz isso. Ninguém, às vezes, eu vou deixar sucessor aqui não, porque eu sou o máximo aqui, eu sou o maioral, não quero saber de sucessor. Não. Eu falei em uma live e num vídeo passado, num vídeo explicativo também sobre isso, sobre pregação do evangelho e sobre ir de fazer discípulo, esses dois ir de pregar o evangelho e ir de fazer discípulos, que você tem que deixar uma pessoa no seu lugar, na sua altura. Se não puder deixar na sua altura, deixa um pouquinho mais elevado. Foi isso que Elias fez. O homem extremamente usado por Deus, e Deus quer te levantar. Se você está aí deprimido na sua casa, lembre-se, Jesus te ama. Se levanta desse estado que você está, saia para fora, vai tomar um sol, vai tomar água, vai chupar um sorvete, vai fazer algo, vai no parque, vai brincar, vai passear, mas se levanta, vai para a igreja, começa a orar de novo, lê a palavra de Deus, começa a pregar a palavra de Deus, Deus vai te usar. Que o Senhor Jesus possa te abençoar na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, que a graça de Deus possa te alcançar aonde quer que você está, e você, meu ouvinte, que ouviu esta meditação, esse raciocínio bíblico da parte de Deus, em nome de Jesus.